boa noite aos amigos e amigas que já estão entrando aqui na nossa live de hoje, mais uma live extraordinária, por conta das informações que vão se atualizando. Já quero pedir para que você compartilhe, coloque esse link dessa live na sua rede social, no grupo de WhatsApp, nos grupos que você faz parte da sua cidade, do seu estado, da sua guarda municipal, e convide que todos os guardas municipais do país que têm interesse nesse tema de porte de arma, que hoje eu tenho informação relevante, informação importantíssima para a nação azul marinho, atualização fundamental. É importante que você compartilhe essa live, que você chame os guardas municipais. Já está aqui os amigos entrando, José Carlos Araújo, Guarulhos, Pernambuco, em QAP. Abraço, meu amigo. Saudação a todas as guardas de Pernambuco. Já vai entrando, já vai divulgando no seu grupo, já vai chamando os guardas municipais. Deixa o teu comentário, a tua cidade, o teu estado. Deixa aí também as tuas ponderações, perguntas se houver e se eu tiver em condições de responder. Eu quero aqui iniciar, eu havia convidado, cadê o Rildo? Aí, Rildo, amigão Rildo aí, trabalha comigo aqui na GCM de São Bernardo do Campo, Inspetoria da Vila São Pedro, a qual quero saudar os guardas municipais da Inspetoria da Vila São Pedro, mas em nome deles, todos os guardas municipais de São Bernardo do Campo. Então já vão entrando, já vão compartilhando essa live, como todas as lives que eu venho aqui dialogar com vocês, sempre tem um conteúdo relevante para a tua vida profissional, para a tua vida funcional. Então chame os guardas municipais, divulguem, assim, o Oséias está ao vivo no Facebook, esse vídeo também será colocado no YouTube, mas é importante que faça o compartilhamento para que essa informação consiga rodar o nosso país. Já saudar aqui, dar boa noite a cada uma que está acompanhando. Guilherme Silva, GCM de BH, saudação, meu irmão. Divulga essa live para todos os guardas municipais de Belo Horizonte, Minas Gerais e todos os guardas municipais do estado. Boa noite, Guilherme. Patrick Macedo, Inspetor Macedo, Paraupebas, Pará. Uma honra, inspetor, muito obrigado aí, divulga a live dos guardas municipais do Pará. Eu quero aqui fazer uma deferência muito especial ao meu amigo, o inspetor Lourenço, Macapá, o qual eu até havia convidado para estar comigo hoje aqui dialogando com vocês, mas eu tive dificuldade em instalar e operar o aplicativo de live conjunta e não foi possível estar com o meu irmãozinho, o inspetor Lourenço, mas ele vai entender, estará junto na próxima aí. Ricardo Alves, GCM Alves, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Todos os guardas, saudação a todos os guardas municipais do Rio de Janeiro, em nome do Ricardo Alves, Volta Redonda. Meu irmão, muito obrigado. Vai compartilhando, deixando seu comentário. Vamos subir aí o número de pessoas que estão acompanhando. É muito relevante o assunto. Nós temos assunto, informações quentes para divulgar para a nação azul marinho. Nós temos aí o STF, a Rosa Weber, a ministra, já se posicionou sobre os decretos do Bolsonaro. Tem inovações para informar aqui para vocês como fica o porte institucional, o porte particular, depois da liminar do Alexandre de Moraes, depois da ratificação da decisão monocrática pelo Pleno da Corte do STF, também da Polícia Federal, o seu entendimento, agora novamente o STF se posicionando, o decreto 10.630 e os demais outros decretos que foram sancionados no mesmo dia, entram em vigor a partir de hoje, a sua eficácia, como que fica o mundo, porque são informações que vão acontecendo de maneira muito acelerada e altera e muitas decisões, muitas concorrências nesse assunto. É importante sim que você me acompanhe. Aí eu vou, Rogério, irmão Rogério, aqui, nosso irmão aqui da guarda de São Caetano do Sul, esse aí é um parceiro de longas datas, meu irmão, saudação para você, para toda a guarda de São Caetano do Sul, em nome da guarda de São Caetano do Sul, todas as guardas do ABC, divulga aí essa live importante. Aqui o GCM Milton do Pará, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado aí por ter nos acompanhado. Então, uma excelente noite para cada um de vocês, para cada uma. Muito agradecido pela presença de vocês. Já temos aí mais de 30
amigos ao vivo nesse momento, vai crescendo essa audiência. Para que essa audiência cresça um pouco mais, é importante compartilhamento, é importante comentar, é importante dinamizar essa rede. Então assim o Facebook divulga para mais guardas civis municipais. E para isso, você joga no seu grupo do WhatsApp. Gilberto Leite, boa noite, Osés, boa noite, meu irmão. Deixa a sua cidade, o seu estado para eu mandar a saudação aqui, tá bom? Gente, essa live eu chamei, inclusive eu havia conversado com alguns irmãos e irmãs aí Azul Marinho, que eu estaria fazendo essa live no dia 14. Mas por conta dos assuntos que vão se sucedendo, achei por bem antecipar e trazer o debate para hoje aqui. Alessandro Oliveira, Limeira, saudação a todos os guardas civis municipais do Limeira. Tenho um respeito, uma consideração muito grande pela Guarda Civil de Limeira. Quero aqui saudar todos os guardas municipais, saudar o Sindicato dos Guardas Municipais da região, o Rubens, Companhia Limitada, né, uma guarda muito atuante. Meu irmão, compartilhe essa live aí na Guarda de Limeira, na região de vocês, tá? Tem muitos guardas aqui entrando. Isso, Boca do Acre, Amazonas, Adailton Souza. Muito obrigado, meu irmão. Vamos compartilhando, pessoal. Vamos compartilhando. Nós temos guardas municipais em mais de 1.100 municípios brasileiros. Nós já temos mais de 120 mil guardas civis municipais. Todos eles têm interesse nessa matéria porque tem implicações institucionais e implicações pessoais. Então é importante que essa live chegue, a informação chegue. Cadê os nossos guardas municipais? Cadê os nossos guardas municipais? Eu queria saudar aqui, ó, todos os guardas que iniciaram 8 horas da noite, já estão aí no batente, na sua viatura, no seu posto, na sua central de comunicação, já estão operacionalizando a segurança pública municipal. Então, você que está trabalhando, uma saudação especial, desejo um bom trabalho, que faça o seu dever, cuide da população. Mas vamos aí dinamizando. O pessoal do Maranhão chegando aqui, saudação aos guardas municipais do Maranhão, governador Eugênio Joás, abraço, meu irmão, saudação. Quem mais aqui já está entrando aqui? Cajuru, São Paulo, abraço. Rio de Janeiro, Rude do Rio de Janeiro, muito obrigado. Lília Cantanieri, GCM, parabéns, muito obrigado. Muita gente. Pessoal, Aparecer de Goiânia, Moura, Aparecer, nossos amigos de Goiás, uma saudação para todos vocês, pessoal do entorno, pessoal da capital, da região metropolitana, saudação, Goiás na área. Eu quero ver pessoal aqui do Sul, né? A gente tem uma publicidade muito baixa na região do Sul, né? O Norte já está presente na live, o Nordeste já está presente na live, o Sudeste já está presente na live em peso. Eu quero ver o pessoal do Sul do nosso país. Cadê o Sul do nosso país? É importante, também do Centro-Oeste já está na live, mas o pessoal do Sul precisa interagir conosco para a gente mandar uma saudação também para os nossos irmãos guardas municipais, Sangue Azul Marinho do Sul. Fabiano Henrique, Beatriz Rodrigues, saudação, querida, um forte abraço, muito obrigado aí pela tua audiência, aí, importante da Vila São Pedro, da Inspetoria da Vila São Pedro, Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, nós já trabalhamos juntos, saudação, mais gente de São Bernardo chegando, Pernambuco aí na área, mas quero ver gente também do sul do nosso país. Pessoal, pois bem, eu vou falando, né, conforme eu vou lendo aqui as mensagens de vocês, mas vamos entrar no assunto. É o que vocês têm interesse, é o que eu também me propus a dialogar com vocês. Eu não quero me estender muito nessa live de hoje, mas Pindamonhangaba, Jonatas Lima, abraço, meu irmão. Vamos direto ao assunto. Porte de arma de guardas municipais. STF, Polícia Federal, Decreto 10.630, que entra em vigor hoje, né, no dia 13 para o dia 14 de abril de 2021. Está quente, está entrando em vigor, plena eficácia. Decisões do STF, posicionamento da Polícia Federal e os guardas municipais ficam no meio desse tiroteio de informação, decisão, ponderações, e nós vamos dar aqui, como sempre, um norte dentro da legalidade, dentro da norma, para você que é guarda municipal, que é gestor, tem a segurança jurídica, para proceder às alterações institucionais, e você também, guarda municipal operacional, que também tem a segurança jurídica, para andar com a sua arma no porte pessoal, ou no porte também
né, institucional. Deixa eu desligar essa ligação que acabou entrando aqui. Opa, já desliguei. Então vamos lá, gente. Porte de arma de fogo para guardas civis municipais. Recentemente já fiz uma live com vocês já acompanharam, deu uma grande publicidade, ela rodou o país, muitos comentários. Essa live ela foi, né, motivada por uma correspondência institucional da Polícia Federal do nosso país, mediante uma provocação da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil sobre o julgado, né, colegiado da Suprema Corte Nacional, né, dando uma segurança maior e colegiada à decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, onde a Polícia Federal, naquela ocasião, né, falou exatamente que a decisão colegiada que tirou o limite populacional estabeleceu na norma o porte por prerrogativa institucional. Aí eu quero que você, que já está me acompanhando, anote e decore esses dois conceitos. Porte por prerrogativa institucional, funcional, e porte por prerrogativa pessoal particular. Então são dois conceitos que estão em jogo nesse aglomerado de julgado, aglomerado de normas. Então a Polícia Federal deixou muito claro que a decisão colegiada, ratificando a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu na norma, na 10.826, o porte por prerrogativa institucional, funcional. Isso quer dizer um porte sem limitação populacional. Acabou de entrar aqui meu irmãozinho Fernando Lourenço, meu querido. Eu peço mil perdão e desculpa para você. Você deveria estar aqui comigo, mas eu não consegui operacionalizar o aplicativo do StreamYard para você estar comigo falando. Mas nós vamos marcar para estarmos juntos. Tenho um grande respeito e consideração. Inclusive você é o meu consultor jurídico sempre. Então, estabeleceu dessa forma, e a Polícia Federal deixou claro que atendeu plenamente a decisão do Pleno da Corte, se submeteu a ela, e o porte se tornou uma prerrogativa institucional, tirando o contingente populacional, possibilitando para que toda a guarda municipal do país tenha o direito assegurado ao armamento institucional. Tão somente devendo fazer o cumprimento de todo o protocolo de armamento, corregedoria, ouvidoria, parte de formação, né, da Guarda Municipal, ter o concurso público para os guardas civis municipais e, sem sombra de dúvida, precedida da decisão política do gestor público municipal, do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito municipal, em provocar via ofício a Polícia Federal para o termo de cooperação técnica ou convênio, como nós estamos acostumados. Então, hoje, qualquer guarda municipais do país tem um porte por prerrogativa institucional funcional. Aqui eu quero abrir um parêntese, porque surgiram muitas dúvidas sobre a questão do salvo-conduto. Porque antes do deferimento da liminar monocrática pelo Alexandre de Moraes, e depois reafirmada no pleno da Suprema Corte, muitas guardas municipais que, por conta da limitação populacional, por conta da restrição que o Estatuto havia estabelecido, oprimindo as guardas municipais, restringindo ao acesso ao armamento, muitas guardas municipais ou guardas municipais coletivamente entraram com pedido de salvo-conduto, que é um instrumento jurídico ainda muito precário, mas assegurava naquele momento lá o porte de arma, e muitos inclusive trabalhavam com suas guardas, com as suas armas em suas corporações. E depois da liminar do ministro Alexandre de Moraes, ratificada no pleno da Suprema Corte, o salvo-conduto perdeu a sua eficácia, ele perde o seu sentido de existir, porque os fundamentos legais que motivavam o pedido de um salvo-conduto não existe mais. Então, retirando a base, o salvo-conduto cai naturalmente. Então é importante que você que tem seu salvo-conduto procure, né, seguir o procedimento adequado, seguir todo o protocolo e pedir não mais um direito precário de salvo-conduto, mas um direito estabelecido com segurança jurídica. Pois bem, a Polícia Federal deixou isso muito claro. Eu, inclusive, recebi um novo documento hoje da Polícia Federal, de uma maneira mais detalhada, mas reafirmando
aquela comunicação da semana passada de que o porte institucional prerrogativa da corporação, mais o porte particular, depende, né, da comprovação da efetiva necessidade por exercício profissional ou por atividade de risco, a vida do guarda em risco. Ele reafirmou ainda esse princípio, mas trouxe algo a mais que está em consonância, eu não sei se em combinação ou por coincidência, da decisão da ministra Rosa Weber, de um caráter liminar, ad referendo do Pleno da Corte, que vai começar a partir do dia 16, agora sexta-feira, até o dia 23, o julgado colegiado de todos os decretos que, ora, ela deu uma liminar suspensando a eficácia de alguns dispositivos. Então é muito importante que você preste atenção, entenda, para daí saber se o direito está garantido ou como vai ficar a situação dos guardas municipais após esse encerramento do julgamento do STF sobre o decreto 10.630. Então isso ficou muito claro. Então, trazendo novamente para a questão pedagógica, uma coisa é o porte por prerrogativa institucional, funcional, isso já está estabelecido, é uma garantia. Não se fala mais sobre isso. Apenas exige o cumprimento dos protocolos para o armamento, processo de armamento de sua guarda. E daí, uma vez a guarda armada, automaticamente se tem o porte funcional e também o porte particular vinculado a esse processo de convênio. Então isso é pacífico, já falamos sobre isso já está documentado. Mas uma outra categoria é o porte por prerrogativa profissional, que diz respeito ao profissional, que diz respeito ao porte particular. Essa possibilidade ela surgiu a partir da emissão do decreto 10.630, quando altera lá o 9847, decreto de 2019, acrescentando lá o artigo 24A, onde traz essa questão do porte por prerrogativa profissional pelo desempenho da sua atividade para as forças de segurança pública, lá do 144, acrescenta outras forças de segurança pública e, obviamente, quando se fala do 144, dos incisos do artigo 6º da 10.26, a guarda está lá contemplada pelo porte, pela categoria criada prerrogativa profissional. Não vamos confundir prerrogativa institucional com a prerrogativa profissional. A prerrogativa institucional já está superada, você já sabe como que deve ser o procedimento. O decreto 10.630 inova ao acrescentar o artigo 24A a prerrogativa profissional pelo desempenho de sua atividade. Pois bem, como eu falei para vocês, o decreto foi de fevereiro. Ele colocava 60 dias para entrar em vigor, está plenamente em vigor a partir de hoje. Eu falei para vocês lá que esse decreto, pela a sua maneira mais abrangente, pela sua maneira de inovar em alguns aspectos, ele poderia ser questionado no STF. Como foi? Nós tivemos, se não me engano, 4 ações diretas de inconstitucionalidade no STF, questionando os 4 decretos que o Bolsonaro emitiu no mesmo dia, e inclusive o 10.630, que é o que nos interessa nesse momento. Pois bem, alguns partidos políticos chegaram, provocaram o STF. O STF, né, distribuiu, a ministra Rosa Weber assumiu a relatoria. Nesse processo, muitas entidades pediu, né, para ser consignada como amigos cúrios, mas também ouviu a Presidência da República, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia da União, ouviu diversas entidades. E ontem, no dia 12, a ministra Rosa Weber, que já havia, há dias anteriores, solicitado pauta no plenário para julgar coletivamente todos os decretos, pela emergência de entrar em vigor o decreto hoje, o presidente do STF reservou a data do dia 16, agora de abril, até o dia 23, para que o pleno, cada ministro individualmente da Suprema Corte, dê o seu voto. Mas ontem a ministra Rosa Weber já fez a declaração da sua decisão monocrática
mas condicionando a decisão colegiada da Suprema Corte Nacional. Pois bem, o que tem de implicação e o que a ministra Rosa Weber decidiu sobre o decreto em tela aqui de nosso interesse 10.630, que é importante. Então, ó, os partidos políticos que entraram com a ação direta de inconstitucionalidade do STF pediram, né, a suspensão do efeito integral dos decretos, mas pontuou, selecionou, né, alguns aspectos de ênfase, né, mas pediu a suspensão integral de todos os decretos, mas pontuou alguns itens mais importantes, mais relevantes, e foram esses itens que a ministra Rosa Weber deu uma atenção e decidiu sobre eles. No 10.630, que é o nosso caso aqui, quais aspectos a ministra Rosa Weber derrubou a eficácia a partir de hoje? Primeiro, a territorialidade, a abrangência nacional. Meu amigo Fernando Lourenço fez um resumo muito bem feito, como sempre, está sendo divulgado nas redes sociais, e é base também para a minha fala aqui. Então, a ministra Rosa Weber derrubou a eficácia daquela questão da territorialidade, porque o 10.630 ele transformava o porte em um território de abrangência nacional, para que os guardas municipais, para que quem tivesse porte, esse porte fosse dentro do território nacional. Então esse termo de territorialidade, abrangência nacional, foi o primeiro enfrentado e atacado e derrubada a sua eficácia pela ministra Rosa Weber hoje. Então, volta para a questão da limitação territorial estabelecida nos decretos anteriores e na 10.806. Um outro item importante, a questão do guarda municipal, qualquer um outro que tenha um porte, poder usar ou portar até 2 armas, né, obviamente, armas particulares, como porte no seu dia a dia. Então essa possibilidade de alguém, um guarda municipal que tem mais de uma arma, portar 2 armas, também caiu. Volta à questão anterior, podendo portar apenas uma arma. Obviamente que isso aí é uma decisão no sentido particular. No sentido funcional, a quantidade de arma que um agente pode portar, isso aí não está sendo questionado. Inclusive a própria ministra, ela citou isso e falou que a censura não vale para arma institucional, porque cada instituição, cada operação, cada agrupamento especial tem lá os seus instrumentos de trabalho e às vezes mais de 1 ou 2, 3 armas, conforme a operação, conforme a especificidade de cada agrupamento. Então não é institucional a proibição de portar mais de uma arma, mas pessoal. Então esses 2 aspectos do decreto 10.630 caiu, foi censurado, ele caiu a sua eficácia, não vale. Então a territorialidade nacional não vale, também portar mais de uma arma não vale. Vale-se dizer que isso vai ser referendado ainda pelo Pleno da Corte. Mas não só isso, não só isso. Para além disso, né, teve algo muito importante também que a ministra Rosa Weber deixou, né, como uma recomendação, como uma decisão sua, que o Pleno vai ainda se debruçar e deliberar sobre isso, que é a questão da territorialidade, inclusive do porte funcional. Porque a correspondência da Polícia Federal, a que eu recebi hoje, né, na mesma linha da que eu recebi a semana passada, mas a de hoje já trouxe esse caráter de questionar a abrangência do porte do guarda municipal, dizendo que o porte do guarda municipal não é nem estadual, dizendo que o porte do guarda municipal é um porte restrito, né, à sua necessidade de locomoção, restrito, né, à sua necessidade de locomoção da residência ao trabalho, ou uma outra necessidade que a corporação, assim, muito bem entender. Então, o mesmo porte do guarda municipal está muito mais o seu alcance dentro do Estado focado a uma deliberação do comando, do prefeito da cidade, do que do porte emitido pela Polícia Federal. A Polícia Federal trouxe isso, inclusive colocando a questão do porte municipal,
E a Rosa Weber, ela trouxe isso também para que o pleno da corte decida a abrangência do porte. E sempre destacando que o porte tem que ser municipal, estadual e federal. Teremos alguns órgãos, como já existe, que tem um porte federal, as condições e os atores que poderão ter o porte de natureza federal, mas aqueles que terão um porte apenas no âmbito do estado e no âmbito do município tão somente, ou dentro daquele perímetro que, no caso do porte particular, quando for solicitado pela Polícia Federal, na justificativa de por que é o porte, e dentro dessa justificativa, a Polícia Federal vai entender e formatar um perímetro onde o guarda ou até o cidadão comum poderá tramitar com o seu porte, com a sua arma devidamente regularizada. E, em parênteses, essa aqui é a grande novidade. Tá? Essa aqui é a grande novidade. Eu até nem sei se eu falo aqui. Eu nem sei se eu falo. Porque não é que eu quero esconder informação. É que ainda bem, né, José Augusto, ainda bem que os partidos, acho que o PSOL, se não me engano, PT, PSDB e PSB, esses partidos que entraram com a provocação no STF, ainda bem que esses partidos não tiveram atenção para a inovação, para a inclusão do artigo 24A, que altera, né, o decreto anterior, trazendo a categoria de porte por prerrogativa profissional. Eu acho que eles não leram ou também não ficaram atentos. Mas como eles pediram, né, uma invalidade geral de todos os decretos, no bojo dessa invalidade plena dos decretos, também entraria essa questão. Mas eles não elencaram para que a ministra Rosa Weber se posicionasse sobre ele. Então, para você que é guarda municipal, o porte por prerrogativa profissional, que vai ser um grande avanço para todos os guardas civis municipais, é o que vai salvar muitos guardas municipais, salvar as vidas dos guardas municipais, mas também salvar muitos guardas municipais de serem, né, vítimas de ações judiciais, de serem conduzidos aos distritos policiais, esse porte por prerrogativa profissional, que o decreto 10.630 estabeleceu ao criar o artigo 24A. Então, os partidos políticos que entraram com uma ação não destacaram essa questão. A ministra Rosa Weber também não enfrentou e nem deliberou sobre essa questão. Na decisão dela de ontem, no relatório, que, diga-se de passagem, um relatório de 88 páginas. 88 páginas, muito bem fundamentado, muito bem, inclusive eu li, passei a tarde hoje, trabalhei ontem à noite, mas eu passei a tarde hoje inteira lendo a decisão da ministra Rosa Weber, 88 páginas. Ela não enfrentou e também não neutralizou os efeitos do artigo 24A, que traz a categoria do porte por prerrogativa profissional. Isso significa dizer que a Polícia Federal não pode mais negar o porte para o guarda civil municipal, desde que ele atenda os critérios de formação técnica, a aptidão psicológica. A Polícia Federal não poderá mais negar, como nós temos assistido. E muitos guardas municipais, inclusive, mandaram para mim, outros mandam para mim no WhatsApp, decisões contrárias de algumas superintendências da Polícia Federal, que levam em consideração a questão da necessidade, né, por esse profissional, e acabam negando muito pedido de porte de guardas municipais. Então, como falei para vocês, então não foi destacado, não foi enfrentado, não foi censurado, portanto, está em pleno vigor o artigo 24A, que traz a categoria porte prerrogativa profissional. Contudo, nós não podemos de todos comemorar, né? Presta atenção, não é ser pessimista, é ser realista. Nós não podemos de todos comemorar, mas uma meia vitória.
uma meia vitória? Por que eu vou falar? Por que eu vou explicar para vocês por que uma meia vitória? Porque é o seguinte, a decisão da Rosa Weber, ela é a ser referendada pelo Pleno da Corte Federal, ou seja, pelo julgado coletivo de cada um ministro da Suprema Corte. Os ministros podem seguir a relatora, como é muito comum, de costume. Eu até acredito que haverá, né, essa decisão, a maioria, eu até penso que a maioria possa seguir a relatora nos aspectos em que ela pontuou, mas pode abrir alguma divergência, ter voto contrário, como terá, né, mas eu penso que a maioria poderá, né, seguir a relatora Rosa Weber pela robustez do seu relatório. Mas pode haver também, a possibilidade existe. É por isso que eu quero que vocês fiquem com os pés no chão, dentro do princípio da realidade mesmo, que ainda existe a possibilidade do STF manter, né, ratificar a decisão da ministra Rosa Weber e ampliar conforme a solicitação dos partidos políticos que entraram com ação direta de constitucionalidade, ou seja, decretar inconstitucional todos os decretos, a integralidade dos decretos, de maneira integral, perder a sua eficácia completamente. Aí a gente volta a estaca zero. Então vocês estão entendendo? Quem está entendendo, dá um joinha aí. Dá um ok que está entendendo o que eu estou falando. Então nós tivemos uma meia vitória, fazendo até falar um pouco baixo para ninguém ouvir muito, porque se o STF tão somente manter, seguir, a maioria seguir o relatório da ministra Rosa Weber, estamos mantidos, ok, 24A está garantido, a categoria prerrogativa profissional está garantida, os guardas municipais podem, né, ir atrás. Mas se o STF, como é um direito de cada um ministro, eles podem ampliar, eles podem manter, mas ampliar e aceitar, tornar todos os decretos, em todos os seus aspectos, inválidos, inconstitucionais, e daí a gente volta para a estaca zero e vai ser uma outra briga. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero até finalizar a live daqui a pouco, chamar a atenção de vocês, porque quem está nos acompanhando aqui, quem acompanhou a primeira live que eu fiz, assim que houve a decisão, assim que o presidente fez os novos decretos no começo de fevereiro, eu falei para vocês, eu falei, gente, ó, eu fiz uma reunião com o líder, deputado federal Vitor Hugo, pelo estado de Goiás, líder do PSL na Câmara dos Deputados, nós conversamos sobre 2 projetos fundamentais. Eu falei aqui para você, gente, é importante que o PSL, que o presidente Jair Bolsonaro, né, faça a gestão junto à sua bancada de sustentação, aprove no Senado Federal o 3723 e resolva esse problema, aprove também na Câmara dos Deputados o 6438 e resolva esse problema de mudança estrutural, de uma ampla segurança jurídica, antes que o STF se posicione sobre os decretos. Vocês lembram? Quem lembra está dando ok aí, viu que nós conversamos nesse sentido. Essa foi a nossa direção. Essa foi a nossa direção naquele momento. Porque o Vitor Hugo já havia sinalizado que iria trabalhar para que nesse período esses projetos fossem aprovados e fechasse qualquer possibilidade de alguém buscar censura no STF. Pois bem, infelizmente, o 3723 ainda está engavetado lá na CCJ do Senado Federal, aguardando apenas uma votação simples, de uma maioria simples, mas não sai da gaveta, tem que acelerar isso, mas, quando a presidência da República foi provocada, foi chamada pela ministra Rosa Weber a se posicionar sobre as ações diretas de inconstitucionalidade, a presidência da República citou, sim, que estava preocupado e citou inclusive 3723, está no texto, eu li o texto, está lá no texto. Ele citou, não, inclusive tem o 3723 do Senado Federal, que estamos trabalhando para aprovar num relatório, como a questão do porte por prerrogativa profissional não foi enfrentado e atacado, ele não citou a questão do 6438 que está na Câmara dos Deputados. Uma preocupação, mas totalmente compreensível. Então precisa urgentemente o deputado Vitor Hugo, o Lincoln Portela, o nosso presidente lá da Frente Parlamentar para Guardas Municipais,
começar a movimentar lá na CCJ, inclusive o deputado federal Vitor Hugo, líder do PSL, que ele é armamentista, que tem um apreço muito grande para a nossa categoria, ele está como relator do 6438 na CCJ, gente. Então é preciso correr na CCJ para aprovar isso logo, porque nós não podemos ficar aguardando que partidos políticos vão para o STF e coloquem em suspensão, tirem os efeitos de normas aprovadas pelo Congresso Nacional. É importante fazer isso, porque os decretos, se eles não são normativos, se eles extrapolam, se eles são extravagantes, eles podem ser questionados. Mas a mudança estrutural na 10.036 tem que vir por meio de uma legislação pelos próprios deputados, próprios parlamentares do Congresso Nacional. Por isso que é importante que faça a movimentação e que aprove logo, porque é o seguinte: sexta-feira vai começar o julgado no STF. Vamos acompanhar, vamos aqui divulgar, vocês também vão acompanhar. Isso, irmão Fernando Lourenço Neto, Macapá, isso mesmo, essa é a estratégia. Meu irmão, um abraço. Então, nós vamos divulgar para vocês sexta-feira. Sexta-feira, dia 16, vai começar o julgado no pleno da corte sobre esses decretos, sobre a decisão da ministra Rosa Weber, e vai encerrar o voto de todos os ministros no dia 23 desse mês também. Então é importante que haja uma mobilização, que haja, por parte do deputado Vitor Hugo, que está lá como protagonista dessa discussão, que comece a movimentar, já caminhe na CCJ, aguarde votar da Coordenadoria de Comissões Permanentes e volte para a CCJ, já chame a audiência pública, já põe em pauta, já vote, já põe em plenário, já mande para o Senado Federal. Precisa de maioria simples. Maioria simples para aprovar esses projetos, gente. Então, pois bem, pessoal, eu penso que vocês entenderam a mensagem de hoje, entenderam as atualizações. Só para recapitular, para a gente fechar isso aqui de uma maneira clara, objetiva, segura para todos os guardas municipais, que esse é o nosso compromisso com vocês sabem muito bem disso. Nós não jogamos para o alto, nós trabalhamos sempre com os pés devidamente no chão, sempre focando na segurança jurídica. Então, para finalizar, nós temos duas categorias de porte para guardas municipais. A primeira, porte por prerrogativa institucional, é o porte funcional. Todas as guardas, corporações do Brasil têm o direito estabelecido hoje por meio da decisão colegiada do STF, ratificando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E o porte por prerrogativa profissional, que foi estabelecido por meio do decreto 10.630, que não foi atacado, que não foi enfrentado pelo STF, e nós vamos ficar aqui torcendo para que o voto dos ministros não ataque, não enfrente, e tão somente mantenha ou faça uma revisão na decisão monocrática da ministra Rosa Weber, sem trazer, contudo, prejuízo ou mais prejuízo para nós, guardas civis municipais. Porque o 6438 vai estabelecendo a legislação, a questão da territorialidade nacional, o porte na aposentadoria, também a questão da quantidade de arma. É importante que isso venha na legislação para que não tenha discussão, não tenha divergência e se transforme em ação no STF. Então é importante focar isso sim. Você que tem seu deputado federal, ligue para ele, coloque para ele de uma maneira amistosa, diplomática, mas de uma maneira muito importante. É um tema importante, gente. Não é um tema que vai resolver a nossa vida. Nós temos a reforma da Previdência se avizinhando aí. Nós temos o tema da aposentadoria especial, que é urgente para as guardas municipais. Mas essa live foi especificamente sobre porte, por conta dessa movimentação, atualizando os guardas civis municipais e dando um horizonte para você que é um guarda municipal que preza pela segurança jurídica, que preza pela norma, pela legalidade. Esse é o nosso compromisso com você, é o nosso compromisso com o Brasil, como sempre. Por isso que nós temos uma audiência muito importante, que aqui eu quero agradecer. Quero agradecer a audiência, está muito boa hoje. Faça compartilhamento, é importante. Nós temos mais de 1.100 cidades que têm guardas municipais. Mais de 120 mil guardas municipais no Brasil. Então, compartilhe a informação. Tem muitos guardas que não tem muitas vezes tempo não tem paciência para ouvir uma live mais demorada, mas peça para ele ter um pouco de paciência, né? É um debate importante, porque depois fica um monte
fazendo as mesmas perguntas para mim o tempo todo, mas não querem assistir a live. Então é importante que assista, né? Para tirar ou dirimir qualquer tipo de informação. Ó, meu WhatsApp, eu deixo sempre, meu WhatsApp é 011 98309 3008. A maioria de vocês já tem o meu número, vocês ficam sempre à vontade, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Mas fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, tá bom, gente? Deixa sua cidade, seu estado, né? Deixa sua mensagem aí de incentivo, de apoio ao nosso trabalho. E vou finalizar aqui pedindo para que, como sempre, pedindo para que Deus abençoe o nosso povo brasileiro, para que Deus abençoe a nação azul marinho, né? Para que Deus ajude o nosso povo, a nossa nação a superar esse momento difícil, a enfrentar e superar definitivamente esse coronavírus que tem ceifado milhares de vidas de brasileiros, centenas de vidas de guardas civis municipais, e para que a gente volte à normalidade para o povo, para a economia, para a segurança pública e para que a gente venha viver, e eu acredito que viveremos dias melhores. Forte abraço, muito obrigado pela sua audiência e Deus nos abençoe.